Boa tarde, pessoal. Quebrando um pouco o protocolo aí com a autorização já do professor Davis. Em nome da ABFIP, da Associação Brasileira das Forças Internacionais de Paz, que o presidente é o Dr. Walter Melo de Vargas, eu chamo ao palco aqui o presidente da PEDADOS, professor Davis Alves, por favor. Uma salva de palmas. Professor Davis, uma surpresa. Tinha falado com você no ano passado, na nossa conversa lá enquanto estava nos Estados Unidos. Então, pessoal, quebrando o protocolo aqui, por toda a trajetória do professor Davis, tanto no Brasil quanto fora do Brasil também, as missões com Angola, Estados Unidos, Europa e por todos os locais que você passou, em nome da ABFIP aqui, estou condecorando oficialmente o professor Davis. Não é só um diploma, essa é a medalha do cinquentenário das missões de paz da ONU, em nome da ABFIP. Então, para quebrar o protocolo agora... Deixar um pouquinho aqui o microfone de lado. Cumprindo o protocolo aqui da ABFIP, histórico da medalha cinquentenário das Forças de Paz do Brasil. A Associação Brasileira das Forças Internacionais de Paz, a ABFIP, em nome de seu presidente, Dr. Walter Melo de Vargas, eu, como cônsul internacional da ABFIP, posso condecorar autoridades, tanto civis e militares, sem ser instituições fora do Brasil e no Brasil também. Vou ler aqui a história da medalha para vocês. Então, a ABFIP ela tem a honra de comunicar-lhes que, por deliberação de sua comissão de outorgas, a citação para receber a medalha cinquentenária das Forças de Paz do Brasil, a medalha cinquentenária de Forças de Paz do Brasil, instituída pela resolução ABFIP 001/05, reconhecida com código, conforme publicado em boletim interno, ela é vinculada ao Ministério da Defesa, Departamento Geral do Pessoal, destina-se a premiar e reverenciar o culto aos nobres atributos daqueles que tenham praticado ações meritórias, enaltecedoras do nome da pátria brasileira, que é detentora do Prêmio Nobel da Paz de 1988 e 2001, e perante as demais nações, em sinal de reconhecimento aos valores militares, espírito de civismo, preservação da memória e serviços prestados à pátria. Então, aproveito a oportunidade para cumprimentar Vossa Senhoria, meu grande amigo professor Davis, pela merecida distinção, agradecer em nome da ABFIP e sua permanente contribuição à paz e ao enaltecimento do Brasil e das Forças Internacionais de Paz. Parabéns. Parabéns, meu amigo. Você merece. Tira uma foto aqui lá. Michel, por favor. Diploma ali para você. Posso ler também? Fazer um agradecimento? Olha, gente, eu estou acostumado mais dar as honras, condecorar os outros, e fico feliz, tenente, amigo Marcon, por receber um prêmio, uma medalha dessa, das mãos, ainda melhor ainda, das mãos da pessoa que foi chefe de cibersegurança do Exército Brasileiro, e agradeço a todos também da ABFIP. Por favor, leve meus agradecimentos e compartilhando com vocês, para vocês verem o que está escrito aqui, nesse lindo diploma. Faço questão de ler: diploma, Utilidade Pública Municipal, Decreto 55.448 de 2014,
a Associação Brasileira das Forças Internacionais de Paz, por deliberação da sua comissão de outorgas, confere a Medalha Cinquentenário das Forças de Paz do Brasil, instituída pela resolução ABFIP 105, ao senhor Davis Souza Alves, como ele também já disse, por sua meritória atuação junto às forças de paz, enaltecendo o nome do Brasil e pela sua dedicação e preservação à memória, valores cívicos e militares. Então, estou lendo para vocês, como todos vocês não estão aqui comigo na frente, faz parte da educação que vocês saibam o que eu estou recebendo, e agradeço, de coração mesmo. Gente, olha, agora não falando nem como presidente da Pedados, mas sim a pessoa do Davis, eu sempre acreditei que cada um tem um chamado nesse mundo, e não sei, talvez, se eu espero que sim, se Deus quiser um dia, estarei milionário, bilionário de dinheiro, mas eu acho que a minha missão nessa terra aqui é ajudar o crescimento. Eu acho que a sementinha que eu vou deixar nesse mundo, depois que eu partir, eu espero deixar o conhecimento. Eu acho que a minha missão aqui nesse país, e muitos daqui foram alunos meus, acho que vocês sabem que o meu compromisso e a minha missão é com conhecimento. E eu espero que o conhecimento que pelo menos algum de vocês tenha adquirido através da minha vida tenha servido para o crescimento da vida de vocês. É isso que eu quero deixar essa pegada na vida de cada um, com toda a humildade falando isso. E aqui quem está falando não é o professor Davis, não é o presidente Davis, mas apenas o Davis pessoa. Obrigado, tá bom, gente? A Silvia? Eu vou anunciar o próximo palestrante muito, muito especial, que é o Davis mesmo, que não vai embora daqui. Muito bom. Ele vai falar novamente desse tema sobre geopolítica, porque isso é uma coisa que impacta muito todos nós. Geopolítica da inteligência artificial versus a soberania digital. E para nos abrilhantar com esse conhecimento, nada mais, nada menos do que o presidente da Pedados, Davis Alves. Obrigado, querida, obrigado. Tem os slides, o passador, tá aí não? O passador? Não tá aí o passador, não? Você passa para mim, então? Ah, não, tá aqui. Bom, agora eu volto como professor, tá bom? E agora é hora da minha palestra. Deixa eu só ver de novo. Clica na tela para mim lá, por favor, só para ver se eu passo. Agora funcionou. Voltando. Isso, obrigado. Pessoal, vamos lá. Agora, voltando a ser professor, muitas emoções. E como professor, eu fico feliz de ver muitos alunos meus, muitas pessoas que vejo nas aulas, muitas pessoas que encontraram comigo ali no corredor, falando, professor Davis, você existe, professor Davis, né? Fico feliz, vocês sabem que eu amo ensinar, ficamos até altas horas da noite ensinando. Edu, meu amigo, um beijo no coração, Edu. Tá bom? Ver você aqui, você ensinando também. Nossa querida procuradora também, Maria, por favor, feliz de estar aqui contigo, de coração sempre também abrilhantando nas aulas. Você também, querido, aqui sempre também com a gente. A Raifa, um beijo no coração, querida, tá bom? Professor seu fala isso. Tá todo mundo pronto para fritar a cabeça com conhecimento agora? Vamos? Tá cansado ou não? Aguenta mais conhecimento ou não? Tá? Vou falar de um assunto pesado. E como eu sempre falo, nossa meta é fritar a cabeça, despertar o 220, como eu sempre falo, né? Despertar o sétimo sentido. E esse é um assunto importantíssimo. Tema do nosso congresso, soberania digital. E aqui falando sobre a geopolítica da inteligência artificial geral. Tem diferença. Todo mundo, se quiser, já se prepara aí que vai ter que anotar bastante coisa. 220, prepare o caderninho. E essa aula aqui, isso aqui é aula agora. Essa aula aqui, que não é nem palestra, vai ser o diferencial para você enxergar agora a inteligência artificial com outros olhos, tá? Bom, vocês estão percebendo que eu não escrevi ali inteligência artificial. Eu escrevi inteligência artificial geral. O objetivo agora é a AGI. Quem estava na última palestra que eu dei sobre a inteligência artificial? Foi essa semana passada, eu estava lá na T-Exames, eu dei bastante gente estava lá. Ó,
E vinculando tudo isso com a soberania digital. Porque o mundo não está apenas dividido apenas por fronteiras territoriais. Hoje, os poderes são traçados por códigos. Hoje, uma nação não está mais soberana do que comparada com a outra só porque tem recursos naturais. Ter recursos naturais não significa você ser soberano. Existe uma série de coisas que deve ser avaliado. Se fosse assim, países ricos em recursos naturais estariam 100% muito mais desenvolvidos. Angola, por exemplo, amo Angola, é um dos países mais evoluídos, que contém mais recursos naturais do mundo. Colômbia também, Brasil também. Só que não são os países que despontam em desenvolvimento humano. Então, não basta só você ter recursos naturais no país. É necessário educação, é necessário uma gestão política adequada. E tudo isso é o que vai envolver a soberania digital e é o que está de olho já a nossa inteligência artificial geral. Para quem está chegando agora, para quem não me conhece, eu sou o professor Davis Alves, fui membro do Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais do Brasil entre os anos de 2021 a 2023. Eu fui nomeado pelo presidente da República, pelo ex-presidente da República do nosso país, dentro do Conselho Nacional lá de Proteção de Dados. Sou presidente da PDados, Associação Nacional dos Profissionais de Privacidade de Dados, e também sou professor no programa Hackers do Bem, do Ministério de Tecnologia do nosso Brasil. Formamos aí diversos grupos aí de hackers éticos no Brasil, e também sou lá dos Estados Unidos, sou reconhecido lá pelo governo dos Estados Unidos com o EB1A, que é o chamado Habilidades Extraordinárias, tenho o meu green card americano, sou residente americano, e também sou pesquisador lá nos Estados Unidos de cibersegurança e inteligência artificial junto ao Departamento de Patentes dos Estados Unidos. E também sou professor no mestrado e doutorado em linhas de pesquisas relacionadas com novas tecnologias na Florida Christian University, além também de diversas certificações na nossa área de tecnologia. Sou CH, PMP, ITIL, Expert, entre outras. As redes sociais, quem quiser manter contato comigo, Davis Alves, PhD, nas redes sociais. Deixa eu só voltar aqui. Acho que aqui. Pronto, vamos lá. Primeiro, na década de 70, nós tivemos uma corrida espacial. Antes, tivemos a corrida pelo fogo, a corrida industrial também, Inglaterra, locomotiva, 1800, 1700. Hoje, a corrida, além do domínio espacial, e nós temos, por exemplo, diversas teorias em geopolítica, como, por exemplo, a teoria do Heartland também, como eu sempre falo. A primeira versão da teoria do Heartland falava que o país que dominar a Ásia Central, esse dominará o mundo. E quando eu falo a Ásia Central, estou falando região da Mesopotâmia, entre os rios Tigres e Eufrates, atuais locais do Iraque e do Irã. Depois, com a descoberta, com o desenvolvimento da Europa Ocidental, o Heartland do mundo passou a ser o leste europeu. Não é à toa que muitos conflitos ainda são ao redor lá do rio Volga, região também próxima da Ucrânia, conflitos nessa região. O Heartland do mundo, quem dominar essa região, dominará o mundo. E aí, com a descoberta e isso numa época que só era conhecido o mundo África, Europa e Ásia, só. Com a descoberta das Américas, o Heartland do mundo passou a ser o norte da América do Norte, ou melhor, a região bem dos Estados Unidos. O país que dominar a região da América do Norte, este dominará o mundo. Só que a teoria do Heartland também coloca limitações, dominar de ponta a ponta. Não é à toa, em olhos apenas em geopolítica, os Estados Unidos domina do Pacífico ao Atlântico. Está protegido ali por os dois oceanos. Dificilmente, fisicamente, você chegar naquele país. E aí também, além de falarmos de soberania nesse ponto, também temos a soberania armamentícia também. Antigamente lá, se eu vou bater em você, eu estou com a minha mão, você está com um pau, vai bater no meu rosto, vai bater em mim, você vai ter uma predominância comparado a mim. Depois, bala, pólvora. O país que se desenvolver mais por bala, por pólvora, por tiro, esse desenvolverá mais. Tá bom, peraí.
Depois, meu filho, gente, acabou de chegar, meu DPOzinho, tá? Falou papai ali, deixa ele lá. Acabou de chegar o Kevin, DPOzinho, me desconcentrou. Olha só, depois, pólvora, armas brancas, armas de fogo, depois, armas nucleares, armas biológicas. Só que hoje a corrida é pela inteligência artificial geral, AGI. E o que é a AGI? Representa uma inteligência artificial capaz de raciocinar, aprender e se adaptar melhor como ou melhor do que o humano. Ô, gente, tem muita gente que chega para mim e fala assim, professor Davis, você não tem medo da inteligência artificial do jeito que está? Não. Renê, eu não tenho medo da inteligência artificial agora. Agora. Quer um exemplo? Jefferson, quantos dedos tem aqui? Tem 3. Ok. Se eu fizer assim, quantos dedos tem aqui? Ele viu que tem 3. Ok. Agora, eu vou começar a ter medo da inteligência artificial o dia que eu fizer isso daqui e falar quantos dedos tem aqui e ela acertar. A inteligência artificial, ela precisa de entradas, ela precisa observar dados. Já existem pesquisas que as inteligências artificiais funcionais que existem hoje já conseguiram escanear 95 mais até da porcentagem de dados que já foram gerados. São passíveis de escaneamento por inteligência artificial. Ok, ela então já aprendeu e leu muito mais que nós. Muito mais é publicado, é divulgado do que pessoas consumindo conhecimento. Por outro lado, as inteligências artificiais atuais, funcionais, já conhecem bastante coisas publicadas. Agora, isso é inteligência artificial. Agora imagina uma inteligência artificial que ela nunca, você acabou de pensar em um número, você não digitalizou, você não armazenou, você não falou para ninguém. Você apenas pensou em um número, você apenas pensou numa informação. E essa inteligência artificial acertou. O que você ia achar disso? O que você ia achar disso? Pesado, né? Imagina que eu estou em guerra com um país e eu quero saber quantos soldados o exército vizinho tem contra mim. Se eu perguntar para o ChatGPT, isso vai ser achismo atualmente. Agora imagina num futuro onde eu pergunto para a inteligência artificial, neste exato momento, quantos soldados estão prestes a me atacar daqui 1 hora? E essa inteligência artificial acertar. Assustador isso, né? Estamos começando a entrar na esfera da AGI, Inteligência Artificial Geral, onde tudo que você perguntar, mesmo que não está armazenado, mesmo que não tenha um input de dados, essa inteligência artificial começar a acertar. Quais são as empresas que estão nessa corrida? E a teoria do Heartland fala justamente, a teoria do Heartland atual fala justamente isso. O país que primeiro dominar a inteligência artificial geral, esse dominará o mundo. Essa é a corrida. Só que para você atingir, ou se tentar atingir, se for possível, porque até então são pensamentos, são especulações. Se for possível atingir um nível desse de consciência, teremos uma dominância, teremos uma hegemonia mundial. Empresas que sabem disso já estão desenvolvendo cada vez mais as suas inteligências artificiais. Nós temos a OpenAI sabendo disso, liderando em pesquisas, Estados Unidos e China competindo abertamente pelo domínio, União Europeia focando mais em padrões. Quem controlar a AGI controlará o próximo capítulo da história da humanidade. O primeiro país que atingir a AGI, este sim vai atingir a hegemonia mundial. Aqui vocês já estão percebendo que nós temos riscos. Por exemplo, riscos de manipulação da informação. A IA atual, riscos de fake news, deepfakes, algoritmos. A AGI, riscos de manipulação em massa, aprendizado autônomo. Cibersegurança, na IA atual, riscos de ataques automatizados, fraudes. Já na AGI, riscos de ataques autônomos, aperfeiçoamentos, exploits,
Não vou ficar aqui lendo linha por linha, mas imagina isso pensando nos riscos desses dois. Eu dei um exemplo, não preciso, vocês vão receber a apresentação, eu não vou nem precisar ficar lendo tudo, mas imagina os riscos para a cibersegurança na nossa área. Eu quero invadir uma empresa. Eu não sei como que está configurado o seu firewall, eu não sei como está configurado o seu servidor, quantas GPOs você tem que pode me bloquear. Só que eu pergunto para a minha AGI que eu criei, uma AGI do mal. Liste para mim, desenhe para mim a topologia de redes de computadores da empresa que eu quero atacar. E aí? Ah, mas você fala para mim, professor Davis, isso é impossível. Como que a AGI vai saber como que é a minha topologia de redes internas? Ué, então você deve estar por fora. Você não está lendo a briga que a própria OpenAI já está sendo apontada porque ela entrou, ela conseguiu pegar artigos que só poderiam ser publicados comprados. Já viram isso já? O The New York Times já processou empresas de inteligências artificiais. Por quê? Você perguntou uma coisa para a inteligência artificial, ela foi lá, acessou, te deu a resposta, só que aquele conteúdo era para ser pago à parte. Não me perguntem como. E olha que eu sou da área de redes de computadores, mas a inteligência artificial está conseguindo passar os seus controles técnicos, entrar nos seus sistemas, escanear tudo isso e dar uma resposta. Isso aqui, essa aula agora de vocês aqui, eu estou falando com vocês agora, está sendo transmitido. Será que se perguntar para o ChatGPT, o que o Davis falou no CNPPD há 5 minutos atrás? Eu vou estranhar se ele acertar. Não seria estranho? Isso é AGI. Existe um caminho que firewalls não estão conseguindo bloquear, IDSs não estão conseguindo rastrear tudo, identificar, detectar, mas está tendo algum tipo de comunicação, não sei, protocolo, vamos tentar snifar, vamos verificar qual seção TCP/IP está por trás disso, mas nós temos alguma forma que as inteligências artificiais estão escaneando conteúdos. Imagina isso na área da cibersegurança. E aí nós temos tipos. Agora eu vou falar para vocês, resumidamente, sobre o stack da inteligência artificial. Quando alguém falar para você, existem as camadas... Gente, aqui eu estou resumindo, tá? Mas mais detalhes, eu podia dar isso aqui em uma aula de 3, 4 horas. Mas quando nós falamos de inteligência artificial, vocês têm que entender quais são os níveis de inteligência artificial que existem. Primeiro de tudo, existe inteligência artificial do tipo da hardware e semicondutores. Isso aqui é chamado stack da IA. O primeiro tipo de inteligência artificial que existe são empresas de inteligência artificiais de hardwares, de semicondutores. O que essas empresas são? Por exemplo, a NVIDIA. A NVIDIA é uma empresa que desenvolve hardware, desenvolve microchips. AMD, Intel, Huawei, a Apple também tem a parte lá de microchips proprietários. Uma inteligência artificial necessita de uma infraestrutura de hardware própria. Depois, IA de infraestrutura de rede. Você vai ter inteligências artificiais que dependem de data centers locais. A AWS, por exemplo, a Amazon, tem lá, você pode entrar em contato com a Amazon e você vai alugar um servidor de inteligência artificial da Amazon. Isso é cloud. Ou a sua empresa pode ter um servidor de inteligência artificial interno, local, on-premise. Um país, para ser soberano digitalmente, em tempos de inteligência artificial, necessita dominar todos os 4 níveis do stack. Infraestrutura, IA de modelos fundacionais, 3º nível. Esse é o que você está acostumado. E é aqui que está o X da questão. Eu não consigo encher uma mão com países que dominam o nível 3. O que são modelos fundacionais? São os modelos, são empresas que ficaram observando tudo que tem na internet. Tudo. Observaram, escanearam tudo que tem na internet. Ao ponto, se você perguntar para essa inteligência artificial, ela te acerta com base naquele banco de dados que tinha. Isso é classificado como inteligência artificial fundacional. São modelos funcionais ou também fundacionais. E qual que é o problema disso? Altíssimo investimento, atração de talentos, dados massivos, necessidade de uma infraestrutura robusta. Você sabia que, de repente, um servidor com um processador para inteligência artificial pode custar cerca de $50 mil? Um chip.
Imagina essas grandes empresas que têm centenas, milhares desses chips rodando em paralelo para ficar escaneando a quantidade de dados que está indexada nos servidores webs. Isso sem falar informações indexadas em servidores na Deep ou na Dark. Imagina o processamento que tem. Não é à toa que a computação quântica tem que vir aí para tentar diminuir esse tempo. E, por fim, IAs de aplicações. Sabe quando você vai lá, eu consegui uma inteligência artificial aqui que cria uma imagem bonita, que clona a minha voz, que cria agora esses memes aí, esses vídeos realistas. Tudo isso são chamadas inteligências artificiais do tipo de aplicações. Essa é a principal explicação dessa aula de agora. Essa é a principal explicação. Quando alguém falar para você, eu tenho uma inteligência artificial, qual que é a sua pergunta? Qual tipo de inteligência artificial que você tem? Você tem uma inteligência artificial de nível de semicondutor, de hardware? Você tem uma inteligência artificial de nível de rede? Você tem uma inteligência artificial de modelos fundacionais? Ou você tem uma inteligência artificial de nível de aplicação? A maioria das inteligências artificiais são do nível de aplicações. O que é uma inteligência artificial do nível de aplicação? Eu vou lá, eu sou especialista numa área, eu sou um médico, já fiz trocentas cirurgias. Eu vou ensinar para essa inteligência artificial os detalhes que estão na minha cabeça, bem específicos, quando alguém perguntar para ela a respeito daquela área que eu sou especialista. Eu estou instruindo aquela inteligência artificial, quero vender isso porque eu vou ganhar dinheiro com isso, e acabei de criar uma inteligência artificial de aplicação para a medicina. Só que a minha inteligência artificial de aplicação, ela vai precisar rodar em algum modelo fundacional. Não tem como uma inteligência artificial de aplicação rodar sem ter alguma IA fundacional. E é aí que mora o perigo. Quantas empresas vocês acham que tem? Quantos países que criaram? Vamos lá, OpenAI, de qual país que é? OpenAI, de qual país? Estados Unidos. A Meta tem o Llama, de qual país? Estados Unidos. DeepSeek, de qual país? China. Google Mind, de qual país? DeepMind, de qual país? Espera aí, vocês estão falando só Estados Unidos e China? Então, olha só, a maioria das inteligências artificiais de aplicações, por mais que você desenvolve, por mais que você cria, vão rodar em alguma coisa desenvolvida nos Estados Unidos ou na China. Cadê a sua soberania digital? Cadê a nossa Tupiniquim? E aí, para você poder entender isso, você vai ter que entender como que as inteligências artificiais nascem. Olha aqui, ó. Toda inteligência artificial, Dani, Eli, ela nasce com pesquisa técnica. A gente precisa pesquisar para saber a viabilidade daquela tecnologia. É possível? Existe funcionalidade para aquilo? Depois, a inteligência artificial vira o quê? Pesquisa científica. Temos que verificar o que já existe a respeito daquele tema que você quer desenvolver. Depois, você vai ter que registrar essa patente. Você conseguiu criar uma inteligência artificial que é só sua, não importa de qual nível que seja, de aplicação, funcional, de hardware ou de rede, não importa. Você conseguiu criar e ela é só sua? Corre, patenteia antes que alguém vai lá e divulga. Ou você acha que todo mundo você vai divulgar sem ter patenteado? Claro que não. Depois, você vai ter a patente. Você vai ter a sua patente em mãos. E demora, tá? O processo de registro até ter a patente é um vai e vem enorme. Vai ser passado por um grupo de especialistas daquele país. Aquele país vai verificar se aquilo que você descobriu procede ou se é besteira. Ou se você copiou de alguém. Vai ser feita uma rodada naquele país. Vocês vão ter que escolher. Você quer criar tecnologia? Você quer criar inteligência artificial? Você vai querer registrar onde? No Brasil? Nos Estados Unidos? Na Argentina? No Chile? Você vai querer registrar a sua patente no país que mais te proteger. No país que não vai deixar ninguém chegar e roubar a sua inteligência artificial. No país que você tiver a sua patente com uma segurança jurídica. Depois disso, aí sim você contrata os programadores. Gente, isso aqui é exclusivo, tá?
Isso aqui é exclusivo para vocês aqui, ó. Isso aqui tudo eu desenvolvi para vocês. Eu estou trabalhando com isso daqui nos Estados Unidos. Repito, agora vocês vão entender o que eu estou fazendo lá. Eu estou trabalhando, criando patentes nos Estados Unidos. Tá aqui, ó. Eu tenho que trabalhar em tudo isso aqui, ó. Eu coordeno pessoas que fazem pesquisa técnicas, depois pessoas que fazem pesquisas científicas, depois a gente atua nisso daqui. E depois, só depois, tem a parte de desenvolvimento. Só depois disso daí que eu posso chamar os meus programadores e os meus programadores começam já a desenvolver. Professor Davis, e depois que desenvolveu, você já pode vender para todo mundo? Imagina se eu criar uma inteligência artificial que vai fazer qualquer carro rodar combustão que consegue transformar água do mar em combustível. Tem lógica, porque a molécula da água, principalmente a salgada, o H2O, uma vez descompressada ela, a combustão dela geraria mais energia do que a molécula do petróleo. Tem lógica isso. Só que vocês não acham que eu vou quebrar um setor da economia se eu fizer isso? Vocês acham que vão deixar eu criar uma coisa dessa fácil? Meu peito não é de aço. Por isso que nos países, a gente vai ter que primeiro, depois que nós desenvolvemos uma inovação, nós temos que mostrar essa inovação para o governo. Existem órgãos governamentais que vão avaliar se aquela inovação pode ou não ser comercializada naquele país. Depois disso, se o governo autorizar, nós indicamos para o uso acadêmico. As academias terão que estudar, formando profissionais para trabalhar com essa inovação que o governo já autorizou. Depois, eu vou ter empresas que vão pegar aquela tecnologia que eu desenvolvi, fazer uma produção em massa para desenvolver, para distribuir para todo um país. Depois, eu vou ter fornecedores comprando dos distribuidores e fornecendo para lojas, para os estabelecimentos, e só depois disso que aquela inovação chega até a população, até os consumidores finais. Tudo que vocês conhecem como inovação, internet, celular, chat GPT, passou pelo fluxo da inovação de logística direta. É isso daqui. Tira foto, pode tirar foto. Você não vai encontrar assim na internet, pode tirar foto. Deixamos essa palestra aqui para o final justamente para sobrar um pouco mais de tempo, para poder estender um pouquinho, para vocês poderem aproveitar. A pergunta é, você quer trabalhar com inteligência artificial? Em qual nível você quer trabalhar? Você quer criar uma empresa de inteligência artificial? Legal. A sua empresa vai ser especializada em qual ou em quais caixinhas? É isso que eu estou trabalhando. Professor Davis, legal. Só que quem cria essas inteligências artificiais? Olha que interessante aqui, ó. Quem cria as IAs para depois serem transformadas em AGIs? Gente, vocês perceberam que tudo isso, nasceu com... O que está escrito aqui nesses dois? Pesquisa. Tudo nasce da ciência. Tudo nasce da pesquisa. E aí, nós temos o quê? Eu vou passar rapidamente. As pesquisas são criadas nas academias. Vocês viram lá, pesquisa científica, doutores. Dificilmente você vai patentear alguma coisa que não foi estudada cientificamente por mestres, por doutores. Está aqui. Professor Davis, quais países têm uma maior quantidade de doutores na área STEM? STEM é o que a gente chama da área de exatas. Ciência, tecnologia e uma série de coisas aqui, é o título que a gente chama STEM, é a nossa área de exatas. Aqui, ó, olha a China aqui, ó. A quantidade de PhDs, a quantidade de doutores que a China tem, 2025, a projeção, no caso, comparado com os Estados Unidos, depois aqui, o restante do mundo. Professor Davis, e o que esses doutores estão publicando? O que esses PhDs estão publicando? Aqui, ó, a área que mais publica é no setor de educação. Depois vem as empresas, as indústrias. Depois são pesquisas que o próprio governo cria e depois são pesquisas
patenteadas por instituições sem fins lucrativos. E aqui da parte de educação, olha que quem está ganhando aqui, ó, Estados Unidos, só que China está disparado em pesquisas relacionadas com educação. Professor Davis, posso então bater o martelo que a China está mais desenvolvida na questão de inteligência artificial comparado com os Estados Unidos? Claro que não, claro que não. Embora, dá uma olhada, 61% das pesquisas com inteligência artificial no mundo, nas patentes, são patentes chinesas. Estados Unidos vem depois. 20% das patentes mundiais são patentes americanas. Professor Davis, posso bater o martelo, então, que a China está mais desenvolvida que os Estados Unidos quando o assunto é pesquisa? Opa, eu falar que a maioria das pesquisas, que a China publica mais patente, não significa que o país é mais desenvolvido. Ou você não conta não o tamanho da população da China? Por isso que nós temos o cálculo, a taxa de patentes de inteligência artificial per capita, por 100 a cada 1.000 habitantes. E aí, nesse caso aqui, ó, Estados Unidos ganha. A taxa de patentes de inteligência artificial nos Estados Unidos é 4 a cada 100.000 habitantes, enquanto na China é 2 a cada 100.000 habitantes, muito mais baixa, porque China... Quantos? 2 bilhões de habitantes, se não me engano, 3 bilhões de habitantes. Estados Unidos, 300 milhões de habitantes, tá? Então, os Estados Unidos ainda assim é o país mais preparado, mais desenvolvido quando o assunto é inteligência artificial. Repito, o número de pesquisas em inteligência artificiais patenteadas por um país tem que ser proporcional ao tamanho da sua população. Logo, quais são as tendências? Natureza global. Uma vez que você entendeu que a inteligência artificial, o futuro dela, quanto mais um país publica patentes, cria patentes de inteligência artificial, mais esse país está próximo da AGI. Esse é o resultado. Já vou encerrar daqui a pouco já a minha fala. O resultado final é, quanto mais se desenvolve inteligência artificial, mais próximo você está da tão esperada AGI. Só que você precisa saber da natureza global. A AGI desenvolvida em corporações privadas, frequentemente fora do controle estatal direto. E aí, se é uma empresa privada que vai poder atingir essa AGI, o que garante que essa AGI talvez não possa ser preconceituosa? Essa AGI não possa ser criada beneficiando um grupo econômico específico ou baseado no interesse daquela corporação específica, um tal corporativismo. Dependência tecnológica. Países sem domínio da AGI tornam-se vulneráveis. Para um país ter uma AGI, ela precisa ter todos aqueles 4 níveis da inteligência artificial e isso nos traz mais riscos. Logo, a soberania digital envolve que, Brasil, nós precisamos ter a nossa infraestrutura crítica. Data centers preparados para a inteligência artificial local. Precisamos armazenar os dados locais. Cada país precisa, Estados Unidos também precisa disso. Autonomia tecnológica. Alguém aqui tem algum celular made in Brasil? Não, né? Alguém aqui tem um celular made in Brasil? E aí? Como que está a sua soberania? E a governança também, você ter todas essas leis, essas normas, você precisa manter esse equilíbrio global, precisa vencer as potências tecnológicas. Mundo se divide em potências tecnológicas. Quem domina a inteligência artificial no mundo? Semicondutores, hardwares, Estados Unidos e China. Bloco regulatório. Quem regula a inteligência artificial? Europa. E o restante do mundo pode ficar apenas organizando-se como consumidor ou ser colonizado pela AGI. Repito, vocês vão receber para analisar com calma essa palestra aqui. Temos os pilares tecnológicos da soberania digital. Só vou pedir para vocês anotarem uma coisa. Quando alguém falar para vocês, quais são os pilares da soberania digital? Autossuficiência tecnológica, número 1. E aí, você é autossuficiente tecnológico? Os hardwares que você usa, o seu país produz? Ou você precisa pedir bênção para alguém de fora? Desclaudilização. Se a sua internet cair, a sua empresa consegue continuar trabalhando? Ou você fecha as portas e vai todo mundo? Silvia, tem muita gente que fala que depois de cloud computing, eu não faço mais backup, está tudo na cloud. Espera aí. E aí, se você estiver no avião? E aí, se a cloud parar?
Como que funciona? Construir uma casa no terreno alugado. Como que é? Construir uma casa num terreno alugado. Verdade. E investir milhões num terreno que não é seu. Concorda, né, Silvia? Qualquer hora o dono do terreno pode pedir o terreno. Será que tem gente que faz isso? E por último, regulamentações. A inteligência artificial geral também necessita de países onde as leis de proteção de dados também estejam bem sólidas. Quais são os entraves para isso? Falta de autoridade. Olha que interessante isso, Silvia. Quando a gente fala em poucas fiscalizações, por quê? Se um país tiver poucas fiscalizações, quais são os riscos? Quais são os entraves para um país aumentar a sua fiscalização? Falta de autoridade, de auditores capacitados. As autoridades de proteção de dados têm que ter volume de auditores suficientes. Necessidade da equipe multidisciplinar. Tempo extenso para análise e dificuldade técnica de auditoria. Você acha que é fácil ter um conhecimento para você poder auditar as empresas? Não é. E por fim, aqui, cheguei no último. E por fim, qual que é o recado que eu quero deixar para vocês? A AGI, gente, que é a corrida à tão esperada inteligência artificial. Imagina você chegar para uma inteligência artificial que você vai perguntar a data de morte sua e ela vai acertar. Não quero saber. Ah, Davis, você está de brincadeira comigo, né, Davis? Espera só um pouquinho. Lembra que a inteligência artificial ela tem que observar coisas? Dá para você saber a data que você vai morrer, sabia disso? Dá para você saber a data aproximada que você vai morrer. Quem tem coragem, vá fazer o exame de telômero. Cada pessoa no cromossomos nasce com tamanho de telômero. Já conversamos sobre isso. Nasce com tamanho de telômero. Quanto mais você vai envelhecendo, mais os seus telômeros vão diminuindo. Então, você pode fazer um exame de sequenciamento genético que você pode medir como que está o tamanho do seu telômero. Só que imagina se der um resultado assim. Você tem mais 5 anos de vida. Alguém aqui faria esse exame? Tem gente que faria. Tem suplemento para aumentar os telômeros. Existe suplemento? Eu tomo. Você toma? Ela toma. Mas você fez o exame? Não precisei fazer Nem exame. precisou fazer sabia isso. que o meu telômero todos nós está diminuindo. Existe suplemento. Pessoal, e soberania digital não é uma opção, é uma necessidade. Repito, para finalizar, e aqui vocês vão poder pegar os slides, já podem lá tirar foto para vocês pegarem os slides. Pessoal, o primeiro país que alcançar a tão esperada inteligência artificial geral, aquela que tudo que você perguntar, ela vai te responder com alto grau de precisão. O primeiro país que alcançar a AGI, este vai dominar o mundo. Espero que este país seja um país que tenha uma boa lei geral de proteção de dados. Obrigado, gente.